Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Passado o segundo turno das eleições municipais, parlamentares voltam ao Congresso com o objetivo de tentar votar, a partir de agora, projetos relacionados à reforma política. Estão em análise, tanto na Câmara quanto no Senado, propostas que podem mudar o sistema eleitoral, o financiamento de campanha e o fim das coligações partidárias para as eleições proporcionais, entre outros pontos. Para discutir esse assunto, o Câmara Debate convidou os deputados Vicente Cândido, do PT de São Paulo, relator na comissão especial aqui da Câmara sobre reforma política, e Ronaldo Fonseca, do PROS do Distrito Federal, integrante também dessa comissão. Eu sou Fabiana Mello e o Câmara Debate é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputados, primeiramente, muito obrigada pela presença dos senhores aqui no estúdio. E eu gostaria, então, de começar discutindo um ponto que foi levantado recentemente em estudo exclusivo do jornal O Globo, sobre uma das propostas que está no Senado, mas que, se for aprovada no plenário lá, vai chegar rapidamente aqui à Câmara, que é a volta, uma nova tentativa de estabelecer uma cláusula de barreira com base no desempenho dos partidos nas eleições para a Câmara dos Deputados. De acordo com esse estudo, dos atuais 35 partidos, só 9, com base no resultado, numa fotografia, uma projeção das eleições municipais deste ano, só 9 atenderiam a uma exigência de 2% dos votos válidos em todo o país e também 2% dos votos válidos em 14, no mínimo 14 estados. Deputado Vicente Cândido, como é que o senhor analisa a viabilidade dessa proposta? Olha, depende do que nós vamos deliberar. Tem aí uma meia dúzia, 8 tópicos que essa comissão precisa deliberar. Primeiro, quero cumprimentar aqui o programa, meu companheiro e amigo Ronaldo Fonseca. É um prazer muito grande fazer esse debate aqui com ele, que já carrega muita experiência, que ele participou das 3 últimas comissões de reforma política aqui na casa. Acho que pode contribuir muito aqui com o debate. Se a gente discutir financiamento público e a forma de eleição, né, de votação, esses temas da PEC podem não ter tanta importância, né? Fim de coligação, federação partidária e cláusula de barreira. Eu vou sugerir apresentar isso no plano de trabalho nos próximos dias na comissão, que a gente debruça em cima dessas questões mais estruturantes, que vai delimitar as demais, né? Eu acho, assim, não quero aqui criar nenhum confronto com o senador Aécio Neves, ele é autor da PEC lá no Senado, o senador Ferraço, mas essa é uma matéria mais típica da Câmara, porque nós estamos tratando de votos proporcionais e o Senado é voto majoritário. Mas seja bem-vinda a contribuição, né? Eles vão votar lá, provavelmente aí no próximo 9 de novembro, e mandará para cá. A Câmara pode arquivar, pode alterar, né, ou pode votar do jeito que eles mandarem para cá, né? O que nós estamos criando aqui é um entendimento muito forte com o Senado Federal para não ter aquele conflito, aquela dissintonia que teve na última comissão de reforma política, que foi diante de uma tensão, né, Eduardo Cunha querendo ali fazer até para mostrar serviço na presidência dele, precisava fazer alguma coisa e acabou tendo não teve uma sintonia com o Senado Federal e não contribuiu. O que o presidente Renan Calheiros está sugerindo que a própria comissão pode ir lá analisar o texto, fazer sugestões para que vote no Senado e venha para cá já combinado aqui com a Câmara. Se a comissão achar que esse seja o caminho, nós vamos já deliberar na próxima reunião de trabalho da comissão. Mas mesmo assim eu ainda acho que a matéria é muito mais da Câmara Federal do que do Senado. O Senado não devia puxar esse tema para eles, né? E dentre os trabalhos da comissão eu vou sugerir que a gente priorize financiamento, né, que foi o grande gargalo dessas últimas eleições. O Supremo colocou uma camisa de força no Congresso, o Congresso não soube responder à altura. Essas eleições foram uma eleição completamente atípica, né? Se era para evitar Caixa 2, deve ter criado Caixa 3, Caixa 4, né, porque o dinheiro apareceu de alguma forma. E também o sistema eleitoral.
sistema eleitoral talvez seja o ponto mais polêmico aqui, né? Voto em lista, é lista mista, é lista fechada, é distrital, distrital misto. Acho que nós vamos ter que gastar muita energia para deliberar primeiro isso. Se deliberar isso, de alguma forma, esses temas da PEC perdem importância, acho que fica mais fácil trabalhar. É evidente que cláusula de barreira vai ser sempre um problema aqui, também bastante tenso, né? Porque nós temos hoje na casa 35 partidos. Né? Obrigada, deputado Vicente Cândido. Deputado Ronaldo Fonseca, o senhor concorda com essa análise do deputado Vicente Cândido, que focando em dois temas, pelo menos, por exemplo, fim das coligações nas eleições proporcionais e a questão do financiamento público, que se mostrou falha nas eleições, nessa primeira tentativa nas eleições municipais de se excluir o financiamento de pessoas jurídicas, né, de empresas nas campanhas, a cláusula de barreira se torna menos necessária, menos urgente? Bom, primeiro quero cumprimentá-la, cumprimentar os nossos telespectadores, cumprimentar o relator da nossa comissão. Eu acredito que o presidente da comissão escolheu muito bem o nome do deputado Vicente Cândido, é um deputado do acordo, um deputado fácil de conversar, porque o tema é muito polêmico, o tema é muito complicado. Aqui nesta casa eu tenho defendido o seguinte, que nós somos incapazes de fazer uma reforma política. Nós somos incapazes. Os políticos são incapazes. Porque ninguém vai cortar na própria carne, é só olhar para o passado, olhar para o retrovisor. Qual é a motivação da reforma política? Por que essa onda agora de reforma política? Reforma do Aécio, reforma do Renan. Nós já tivemos a do Cunha, agora vai ser a do Maia. De quem vai ser? Do Henrique. Olha, quantas comissões nós já tivemos aqui? Reforma política, ela não pode ser feita do jeito que estão querendo fazer, não. Querendo arrumar um negocinho, arrumar outro negócio. Por exemplo, cláusula de barreira. Tá claro. Desculpa, você falou um negocinho aqui, outro ali, mas a gente já foi tentado também fazer um grande pacote. Houve um relatório apresentado, se eu não me engano, mas é o que eu disse, o assunto é polêmico. Que tinham 15 aspectos. Mas o assunto não é fácil. Reforma política tem que ser estrutural. Você tem que começar de baixo para cima, sem pressa, sem estresse. Ora, não pode fazer do jeito que eles querem. Cada hora eles querem um tema. Agora é acabar com os partidos pequenos. Tá claro isso. A mídia mordeu a isca. A mídia mordeu a isca. Eu ouvi ontem um jornalista famoso, grande aqui, dizer o seguinte, tem que acabar, nós temos 35 partidos. Eu quero fazer uma pergunta. Problema político do Brasil, a crise que nós... É o número de partidos que causou isto? Saímos agora de uma eleição com número de abstenções, branco e nulo, absurdo, 40% aí. Aí estão jogando a culpa nos partidos pequenos. Porque nós temos que acabar, porque não sei o quê. Negativo. Cláusula de barreira nós já temos. Quem disse que nós não temos cláusula de barreira? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eles querem cláusula de barreira para criar uma proteção ao fundo partidário. Esta é a verdade. Fundo partidário. Aí já estão falando, sabem quantos partidos? Já está na mídia aí, 10 partidos. Vamos ficar com 10 partidos, porque 10 partidos fica mais fácil para administrar. Por que é problema partido? Primeiro que é constitucional, pluralidade partidária. Como é que tu vai obrigar um eleitor, um cidadão, a escolher tal partido? Não, agora só tem 10. O senhor só pode escolher esses 10. Mas se eu não quero nenhum dos 10? Ah, mas tem 30, 35, pode ter 70. As maiores democracias do mundo não tem nenhum nem dois partidos, não. Fica usando Estados Unidos, porque tem democrata e republicano. Tem mais de 70 partidos. É que não aparece na televisão. Por que não aparece nos debates? Porque lá a legislação diz que se você não tiver alcançar 15% da pesquisa, você não pode participar dos debates. Mas tem lá, com 10, com 12, com 9, com 8%. Aí não aparece. Então o problema, cláusula de barreira, nós já temos. Por quê? Como é que é distribuído o fundo partidário? É distribuído pelo número de deputados. Se o meu partido fez 10, tem tanto. Se o outro fez 20, tem tanto. Isso não é cláusula de barreira? Ah, mas o problema é que o funcionamento na casa de leis é um complicado. É verdade. Aí nós temos que tocar o dedo na ferida. Eu já toquei. Eu coloquei um projeto de lei. Meu projeto de lei é o seguinte, o partido que não alcançar 5% das casas tem que atuar em bloco. Ponto. Está resolvido o problema. Em quantos estados? Não, eu não coloquei estados. Até coloquei 5, pode ser até muito, pode ser para 2, para 3. Dos representantes ou na Câmara ou no Senado. Ou na Câmara de Vereadores e tal. Ora, seria 26 deputados aqui. Qual o partido que fez 26 deputados? É uma cláusula de barreira. É uma cláusula de barreira. Mas veja bem, o que nós temos que resolver? Nós temos que resolver a atividade parlamentar. Legislativa. Aí tem que resolver. Por exemplo, aqui nós temos partidos com um deputado.
Aí tá lá no painel. Aí o presidente pergunta, como é que vota o partido tal? O cidadão vai orientar ele mesmo. Isso é brincadeira, isso é piada. Ele tem todas, mas o Supremo já garantiu, né? Isso é todas piada. as prerrogativas. Não, ele não tem como todas liderança. aqui como... O Supremo legislou porque nós não legislamos. Não, mas aqui não tem todas as prerrogativas. Ele não, se não tiver 5 deputados, não pode formar uma liderança. Não tem estrutura de liderança. Mas veja aqui o seguinte, por que tem que perguntar para o cara que tem um partido que tem um cidadão? Como é que ele vota? Isso é brincadeira. Forma bloco, gente. Simples. Forma bloco. Hoje nós temos vários partidos em bloco. Como é que vota o bloco tal? Pronto, acabou o problema. Você acha que a federação partidária pode ser uma solução? Federação partidária pode ser uma solução para isso? Agora, cláusula de barreira é inconstitucional. Já está pronto, o Supremo já se manifestou sobre isso, é inconstitucional, porque você não pode obrigar o cidadão a votar em tais partidos. Eu não posso obrigar uma instituição privada, vamos lembrar de uma coisa, aí que tem que tocar na ferida. Partido é instituição privada e sustentada com dinheiro público, isso é uma aberração. Isso é uma aberração. Você tem uma empresa de metalurgia, aí você vai para o fundo. Vamos criar um fundo para a metalurgia, vamos criar um fundo para não sei o quê. Então, isso discute a própria existência do fundo partidário. É claro, fundo partidário é dinheiro público. E sabe o que ele financia? Uma instituição privada, inclusive com donos, familiares, famílias, todinha lá na diretoria, tudinho, usufruindo do fundo. Isso é uma aberração. Reforma política tem que mexer aí. Então, antes da gente passar para o intervalo, o deputado Vicente Cândido, aí o deputado Ronaldo Fonseca ataca a própria existência do fundo partidário. Então, determinado. Só para ver. Então, assim, nem colocar a cláusula de barreira e até questionar a existência do fundo partidário. Em vários aspectos eu não tenho aqui divergência do deputado. Estados Unidos tem 200 partidos, tem um monte de candidato a presidente agora. A liberdade de expressão. Quem tiver força na sociedade, hoje, com os meios de comunicação, com redes sociais, está muito fácil. Né? Que antes, para você fazer um comício, você tinha que colocar carro de som na rua, lambi-lambi, cartaz, né? Anunciar em rádio e televisão. Hoje não, hoje no WhatsApp você reúne milhares de pessoas, como demonstrado aqui os últimos acontecimentos no Brasil. Então está fácil de comunicar. Não, mas na última reforma que nós fizemos, nós regulamos isso. Partido que não eleger mais de 9 deputados não pode participar do debate. Então, eu sou pela liberdade de expressão, liberdade de organização, como está na Constituição. Né? Quem tiver força na sociedade, quem elegeu, ele está indicando aqui uma cláusula de barreira. Pode ser um instrumento. Né? Quem tiver força aqui, ou quem fizer a federação partidária ou as coligações aqui, o bloco terá estrutura partidária, terá tempo aí no regimento. Não tem nenhum problema. O que nós não podemos dar é a regalia que tem, né, aquele que tem força na sociedade para aquele que não tem agora, que está nascendo, que tem um deputado aqui. Só que o que foi grande hoje já foi pequeno ontem. Isso que nós temos que lembrar. Não tem esse negócio de querer acabar com o partido pequeno, não. Partido pequeno, por exemplo, nessas eleições agora, 30 partidos elegeram prefeitos. Não tem discordância, mas eu acho que assim, nós vamos ter que achar qual é o melhor caminho aí para a gente fortalecer os partidos. Por isso que não pode ter pressa. Para tirar esses privilégios, para tirar o classe familiar dos partidos, isso não é negócio. Né? Isso é um instrumento da democracia. Redemocratizar os partidos. Nós vamos rever a lei orgânica dos partidos para dar transparência, para dar né, caráter democrático. Isso. Sou a favor do fundo partidário, mas não tem nenhum público, não sou, mas não tem preconceito com o privado. A gente precisa ver como é que trabalha esse ponto de equilíbrio. Eu acho que tem que estimular a cidadania, a participação da sociedade, inclusive no financiamento. O cidadão pode bancar Não acho que o financiamento público seja panaceia também para a política. Ele é bom até o próximo escândalo, então você tem que tomar cuidado, tem que ter regramento muito claro. Tá certo? Então, acho que não tem, assim, nós não vamos ter muita discordância nesse processo. Né? Vai ter que ter muita conversa, muita paciência. A minha discordância é a pressa. Então, mas concordo com você e vou já aqui fazer uma proposição, só para terminar 30 segundos. Né? E talvez um dos erros que a gente tenha cometido nas últimas comissões não foi ter feito um plano para os próximos 10 anos. Sim. Vamos implementar em 10 anos, porque de uma vez só assusta muito e acaba sendo incompatível aqui com a nossa cultura. Bom, deputados, a gente continua essa discussão que está bem animada dentro de alguns instantes, porque o Câmara Debate vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já. Estamos de volta com o Câmara Debate, hoje discutindo reforma política. Nossos convidados são os deputados Vicente Cândido, do PT de São Paulo, relator na comissão especial aqui da Câmara sobre reforma política, e Ronaldo Fonseca, do PROS do Distrito Federal, também integrante dessa comissão.
Deputado Ronaldo Fonseca, o deputado Vicente Cândido disse que é a favor da continuidade do fundo partidário, que o senhor já se manifestou contrário à existência, mas disse que talvez seja necessário esclarecer melhor as regras de utilização e a transparência, né, na utilização desses recursos. Como é que o senhor vê essa proposta? Poderia ser mantido, então, um fundo partidário com recursos públicos e talvez também com uma mistura de financiamento privado, desde que fosse melhor esclarecido para a população como esse dinheiro é usado? Bom, essa questão do dinheiro na política é muito complicado, é muito difícil. No mundo inteiro. Todo. E aqui muito mais. E agora vai ficar mais difícil ainda, porque o Brasil está passando por um momento difícil. Nós estamos num ajuste fiscal muito sério, o Brasil acabou o dinheiro, não tem dinheiro. Vai ficar pegando dinheiro para financiar a política é um ramo importante para o país? É. Mas como vai fazer esse financiamento? Então, eu, por exemplo, sou contra o financiamento público. Eu sou contra financiamento feito por empresas, pessoas jurídicas. Bom, deputado, então como é que o senhor acha que eu vou fazer? Eu não sei como é que eu vou fazer. Eu não sei como é que eu vou fazer. Na verdade, eu sou contra, mas eu não sei. Pessoa física. Porque é o seguinte, por exemplo, eu tive a campanha mais barata do Distrito Federal, o próprio jornal Correio Brasiliense fez reportagem sobre isso e tal. Agora, eu entendo que o dinheiro tem que ser mínimo na política, mínimo. Agora tem que ter. Agora de onde vai vir? Financiamento de pessoa física? Tem que ter. Agora tem que corrigir, porque o cidadão é rico demais, é bilionário e chega despejando dinheiro e acha que aí a força do dinheiro, é a força econômica. Aí é um absurdo, tem que regular isso. Eu acho que do jeito que ficou, tirando pessoa jurídica, deixando pessoa física, e agora corrigir um percentual, colocar um teto, até aqui você pode contribuir, você pode ser bilionário, mas você não vai poder colocar todo o dinheiro que você quer, não. E o fundo partidário, tudo bem, vamos ficar com o fundo partidário? Vamos. Como é que nós vamos administrar este fundo partidário? Vamos funilar melhor, vamos criar regras mais claras para o fundo partidário, que seja financiamento direto para o partido. Agora, financiamento público, como é que esse dinheiro chega no deputado? Como é que chega? Porque o dinheiro passa pelo partido, pelo CNPJ do partido. Como é que ele vai chegar lá na base? Como é que vai ser feita essa administração? Porque hoje, por exemplo, é uma bagunça. Hoje o cidadão, o CNPJ do partido, recebe o fundo partidário e acabou. Para os estados tem que ficar mendigando. Dá um pouquinho para nós, para a gente administrar o estado, manda um dinheirinho. Aí o cara... Eu vou colocar mais lenha na fogueira. Eu vou dizer o seguinte, e para os diretórios femininos de mulheres, então, é outra questão. Não vai nem para mulher, nem para homem, nem para nada. Para ir, o Procurador-Geral da República está com uma ação direta de inconstitucionalidade quanto à questão do teto, porque há uma mudança na lei de 5% a 15%, um teto máximo para as mulheres, sendo que ele colocou em manifestação ao Supremo que é contrário a esse teto de 15%, porque não há teto para a destinação para as candidaturas de homens, por exemplo. Tem que ter então, foi exatamente a colocação que ele colocou. Fabiana, que ele fez, desculpe. Como eu assumi o compromisso no dia que me nomearam relator, que a função do relator é ouvir mais do que falar, então estou ouvindo mais é que eu... Eu disse que o Vicente Cândido foi escolhido a dedo, até porque eu desejo muito sucesso para ele, porque os últimos não tiveram sucesso. Os últimos relatores não tiveram sucesso. Essa é a terceira ou quarta que o senhor está participando? Terceira. Terceira? Você não participou da primeira? Não, então? Participei, então é a quarta. Então é a quarta. Todos, do Marco Maia para cá, todos instituíram comissão. Isso. Então, veja bem, os relatores não tiveram muito sucesso. Né? O último, então, foi uma tragédia. Porque o Eduardo Cunha veio, arrancou e fez... Orai por nós lá na tua igreja que eu vou rezar na minha Não, porque, na verdade, é um assunto muito complexo. Agora, Vicente, deixa eu te falar. Acho que nós tínhamos que fazer o seguinte, vamos pegar um mandato para fazer reforma política. Por que reforma política da noite para o dia? A tua tese me leva a crer que você é defensor da Constituinte Exclusiva, é isso? Não, na verdade... Esse Congresso não tem legitimidade ou não tem... Quando eu digo que não tem legitimidade é porque nós não cortamos na própria carne, gente. Então é isso, vamos ser seria sinceros. Constituinte Exclusiva, que é o que o PT defende. Eu acho Mas que não nós passa aqui. Quem tem que aprovar a Constituinte Exclusiva é esse Congresso. Porque, vizinho, quem é que corta seria, na própria seria carne? Você Congresso? cortaria se fosse alguma coisa para jornalista, para repórter, você vai ficar assim. Aqui fica assim. Mas se eu votar isso aqui em 2018, eu não volto. Se eu votar isso aqui, não dá. Mas isso aqui se fosse aquela proposta de fazer, exclusiva? não de constituinte exclusiva, mas fazer com um prazo para entrada em vigência, por exemplo, não para 2018, não, mas então, para 2022 essa é uma das propostas que eu quero 2026. colocar. E eu acho que nós erramos, né, quando tentaram fazer isso nas outras comissões e não fizeram.
Se tivesse feito há 6 anos atrás, 8 anos atrás, eu estaria resolvido um monte de questões. Porque nós eles temos que criar um querem fazer caminho da de imediato. transição. Porque essa colocação, por exemplo, esse estudo feito pelo Globo recentemente e colocado com base na votação para a eleição municipal, que é só uma tentativa de mostrar o humor da sociedade nesse momento, ele serve, inclusive, para mostrar para a sociedade que, com base na votação agora, se a proposta de emenda constitucional, Política dinâmica. o Senado, se o Congresso aprovar o que está sendo discutido no Senado, os eleitores têm até a chance de mudar essa realidade. Ou seja, pelo que saiu nas urnas agora, em 2016, só 9 partidos conseguiriam essa passar. fotografia não vale. Não, mas assim, o PROS não Não passaria. só isso, né? Essa campanha foi a pior campanha que teve, humor econômico, humor político, então não é a melhor fotografia. Mas eu quero aproveitar essa força. deixa aqui e até fazer um convite aqui para o Ronaldo, que está com essa energia e tem leitura bem definida da realidade, que eu acho que trabalharia uma preliminar, Ronaldo, é o seguinte: como estimular a democracia. Como mudar o humor da política a partir de agora com a reforma que a gente precisa fazer. Eu acho que essa é a nossa premissa. Tá? A partir daí fica mais fácil trabalhar a questão. Eu acho que tem um consenso seguinte: do jeito que está, não dá para continuar. Nós temos que mudar bastante. Se a gente vai mudar de uma vez só, é uma questão. Se vai mudar nos próximos 10 anos, é um outro trabalho que talvez seja mais viável. Eu acho que a tua proposta é muito coerente. Agora, veja bem. Nós temos que mudar e construir uma democracia sólida no Brasil. Agora, não pode começar do jeito que está começando. Por exemplo, vamos fazer uma reforma política para acabar com os partidos pequenos. Está claro. Eles dizem isso, tem a insensatez de dizer isso. Como que se os... Quem vai começar somos nós. Não, mas como se o problema político... Mas a opinião pública... Mas a opinião pública está sendo construída começando pelos políticos. Não, mas começando pelos políticos. Os grandões, os figurões aí dizem o seguinte: o problema de crise no Brasil, que o eleitor não está querendo ir votar, foram os partidos pequenos que criaram? Então eu vou começar uma campanha agora, diminuir os partidos grandes. Nós vamos diminuir os partidos grandes. Porque quem entrou em corrupção foram os partidos grandes, porque tem força para indicação. Um partido pequeno tem força para indicar na Petrobras? Não tem. É o partido grande. São as grandes organizações. Então vamos criar uma campanha para acabar com os partidos grandes. Por quê? Aí estão querendo colocar a culpa. Olha o escândalo, o pessoal não foi votar. É simples, gente. Eu, por exemplo, sou a favor do voto facultativo. Por que tem que obrigar um cidadão a votar? Está aprovado agora, o cidadão não quer votar, pode me multar, não tem problema não, eu vou lá e depois, não quero saber. Agora, voto facultativo, gente, está na hora, eu sou defensor do voto facultativo. Já é facultativo, né? A pessoa vota se quiser, mas não pode penalizar, vota quem quer. Favorável também. A multa hoje é considerada por muitas pessoas como sendo de um valor muito baixo para fazer com que Sim, mas não é um valor, o eleitor então, saia. sair da hipocrisia. Vamos acabar com isso. Não, então, sair da hipocrisia, acabar com esse negócio. Faz parte da democracia. O voto o cidadão quer votar, vota. Se não quer, não vota. É o que eles fizeram agora. O eleitor aliás, fez. deputado Vicente Cândido, o ex-presidente Lula fez uso da prerrogativa de ter passado da Ele não idade, votou? né, de 70 anos, e a ex-presidente Dilma também optou por não votar. O PT liberou voto lá em São Bernardo, foi isso. Em Porto Alegre também. Então liberou voto, como é facultativo. Mas ninguém pode ser obrigado como é teoricamente a votar. facultativo, deve ser isso. Agora, quer a presidente reforma Dilma política? não atingiu ainda a idade de 70 anos. Se eles fossem votar, a imprensa ia querer saber quem votou. Tá certo? Como o PT estava fora do segundo turno, o voto é secreto. Tá pois é, mas aí o cidadão é livre, você não pode obrigar o cidadão a votar. Mas assim, não é uma sinalização ruim para a questão da democracia, do processo, né, de comparecimento? Nesse caso, o PT não tinha que dar de segundo turno. O PT ficou neutro. Tá certo? Mas isso traz à tona isso que o deputado Ronaldo está dizendo. Eu acho que tem que ter o voto facultativo. Que é hipocrisia. Você forçar a pessoa... Aliás, é anticonstitucional isso, né? Você obrigar a pessoa a tomar posição. Veja bem, a pessoa não pode pegar nem financiamento no banco público se ele não apresentar, se ele não votou. Quitação eleitoral. Você pega esse caso do Lula e da Dilma. Você obriga o eleitor a votar. Estou obrigando o petista a votar, nenhum desses candidatos me representa. Por que eu vou lá anular o voto? Então fica em casa. Por que eu vou aumentar a fila? Por que eu vou despender de tempo e gasolina e passar de ônibus para ir lá votar para anular o voto? Já aí você via como é que é a coisa estrutural, que eu disse aqui no início que é estrutural. Por exemplo, vamos diminuir então para 10 partidos, com cláusula de barreira. É a mesma coisa. Você
Então dá o voto facultativo. Porque se você não der o voto facultativo, você está obrigando o cidadão a escolher 10 entre aquelas 10 siglas partidárias. Isso é inconstitucional, isso não passa. Isso é um absurdo. Então, nós temos que começar a fazer uma discussão política. Eu acho que aí o Vicente Cândido pode fazer muito isso, porque ele é um cidadão de credibilidade aqui dentro da Câmara, é um deputado de bom trânsito, de boa conversa, embora sendo do PT, mas é de boa conversa, né? É fácil de conversar. Então, é bom. Vamos melhorar a nossa performance, é bom, pode ficar tranquilo. É bom. Agora, tem que tomar cuidado que os partidos grandes estão ficando pequenos, viu? Um deles é o PT. O PT perdeu 60% das cadeiras agora. Em 2018 vai perder quanto? Então os grandes podem também ficar pequenos. E os que são grandes hoje, um dia foram pequenos. Então é bom aproveitar esse debate aqui para mostrar para a opinião pública que a quantidade de partidos políticos não é o problema no Brasil, é a qualidade. Onde está a qualidade dos partidos políticos? Me diga onde é que está. Qual o partido que presta? Se prestasse não era partido, era inteiro. Já chama partido porque não presta mesmo. Não tem de falar, esse é bom, aquele é ruim, não tem. Deputado Ronaldo Fonseca, a gente precisa encerrar, vou passar para o Uma deputado pena, né? Vicente Uma Cândido pena. por 30 segundos. Infelizmente, nós Mas temos... vamos ter a comissão. Haja energia, Vamos ter a comissão Se bastante. mostra, A se gente mostra que a marca uma comissão vai próxima funcionar, vai ser um conversa. debate caloroso e proveitoso para o Brasil. Acho que o Ronaldo pontua aqui com muita ênfase, né, pontos importantes. Eu não... Longe da censura, toda a liberdade, nós vamos discutir a estrutura. Agora, nós temos que valorizar partidos sérios, né? Partido de dono, partido de família, partido que tem história, que tem conteúdo. Sendo assim, pode ter tantos quantos a sociedade achar que deva ter, não tem nenhum problema. Agora, não pode ter partido que fica barganhando, tempo de televisão, fundo partidário. Você viu a correria aqui no plenário, nessa última reforma política, né, a maluquice que foi, era leilão aqui dentro o tempo inteiro. Né? Vem pro meu que você vai ter tanto, você vai ter o fundo do Estado. Então, isso nós temos que cortar. É fácil oferecer o dinheiro que não é seu, né? Exato. Então, isso nós temos que cortar e ser muito severo nessas questões. Eu acho que está sobre a nossa responsabilidade nessa comissão, deputado Ronaldo, diferente das outras, né? Eu acho que a água está por aqui. Ou a gente toma medida, ou então não dá para imaginar como será uma campanha em 2018 no sistema que está, né? Se a gente vai mudar para melhor ou pior, vai depender da nossa leitura, do nosso compromisso, das nossas competências. Eu quero acreditar que nós vamos mudar, né? E vamos mudar com democracia, com muita paciência, não precisa ter pressa. O sistema político não se muda de uma eleição para outra. Não pode ter pressa. Esse foi o erro que a gente cometeu no passado, foi responsabilidade nossa. Não podemos deixar que o TSE, que o Supremo fica legislando nas nossas costas. Nós somos irresponsáveis nesse processo. Isso é outro problema que nós temos que tocar. Vamos Você fechar faz uma todas lei as aqui, lacunas, o TSE baixa uma resolução lá e tem força de lei. Deputados, a gente Então, vai acho que é isso. discutir. Eu estou muito confiante que chegou a hora da gente mudar. E vamos fazer com muita Priorizar a democracia e com muita democracia paciência. e priorizar o eleitor. O eleitor é que é o rei ou a rainha nesse negócio. Não adianta priorizar político. Enquanto nós fizermos uma reforma priorizando o político, vai dar no que deu. Vamos priorizar o eleitor. Cláusula de barreira e fim de coligação é coisa interna nossa. Isso para a sociedade Isso, não tem muita não tem. importância. Tem razão. Deputados, a gente continua aqui à disposição, a TV Câmara continua, a Câmara Debate vai continuar acompanhando a discussão Terminou na nosso comissão tempo especial, regimental, isso? mas o tempo regimental Tá bom. por hoje chegou ao fim. Eu conversei com os deputados Vicente Cândido, do PT de São Paulo, relator na comissão especial da reforma política aqui na Câmara, e Ronaldo Fonseca, do PROS do Distrito Federal, também integrante da comissão. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras edições do Câmara Debate no portal da Câmara na internet, no endereço câmara.leg.br e também no canal da Câmara dos Deputados no YouTube. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma próxima edição. Até lá!